Fala, minha torcida gloriosa, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Botafogo garantiu vaga na pré-libertadores aí, vitorioso, garantiu a vitória em casa no Newton Santos por 2-0 em cima do Nacional Potosí, trazendo aí alegria para todos os botafoguenses. Vamos repercutir aqui a análise do pós-jogo que eu separei para vocês, então já chega deixando aquele like aí no nosso vídeo e vambora para a notícia. De um jogo mais tranquilo, embora o primeiro tempo tenha sido. Foi um primeiro tempo ali que o Botafogo mandou no jogo, 3 bolas na trave, poderia ter ido para o intervalo até com a possibilidade de o Martim Anselmi rodar boa parte do time, já fazer 3 substituições de cara, mas não teve tanta efetividade. Um primeiro tempo em que, como o Zupac falou, o Nacional Potosí foi agressivo na marcação, subiu muitas vezes sua linha e o Botafogo foi hábil também para entender essa subida de marcação. E o Nacional Potosí subia com 3 jogadores, o que o Martim Anselmi fez? Colocou o Léo Link para atuar como um terceiro zagueiro e o Matheus Ponte virou um lateral na saída de bola. Então ele ganhou superioridade por ali, o Botafogo saía dessa pressão até com facilidade e lançava a bola longa porque estava em vantagem numérica lá na frente. Então, o Botafogo entendeu bem e rápido que o Nacional Potosí não ia jogar de forma reativa, não ia jogar plantado lá atrás. Então, esse é um ponto positivo. O Martim Anselmi teve uma boa capacidade de leitura logo de cara. Por outro lado, no segundo tempo, foi um Botafogo que flertou com a tragédia. Foi um Botafogo insosso, um time que deixou o Nacional Potosí, um time de nível técnico muito abaixo. E eu não falo só do Botafogo, não. Muito abaixo de qualquer equipe que o Botafogo enfrentou nessa temporada, inclusive no Campeonato Carioca, inclusive na Taça Rio. E ainda assim, o Nacional Potosí termina o jogo pressionando, termina alçando bola na área. É claro que não tem muito repertório técnico, não tem muito de onde tirar, mas o Botafogo passou alívio legal, tira um pouco da pressão. Mas se quiser avançar a fase de grupos, vai ter de jogar muito, mas muito mais do que apresentou aqui. Eu não incluo o jogo em Potosí, 4.000 metros de altitude, é um cenário que não tem comparação. Mas, por outro lado, pelo que jogou em casa, pela alternância de tempos, né? Um primeiro tempo intenso, um primeiro tempo em que pressionou e um segundo tempo muito abaixo, é um Botafogo ainda irregular e as mexidas não fizeram o Botafogo continuar com o gás, com a intensidade. Pelo contrário, Arthur Cabral, Tuco Correia, quando entraram, jogaram o ânimo do Botafogo lá embaixo. Você que é um entusiasta do Tuco Correia, você não ficou decepcionado? Não, mas foi... E até, vamos ser justos também, né? Voltando agora, recuperando o ritmo, mas ainda assim, são 3 jogadores que a gente olha para o banco e fala, olha, para composição de elenco, no mínimo, esses caras servem. E quando entraram em campo... E aí o time do Botafogo como um todo foi esfarelando. Acho que até o ambiente no Newton Santos sentiu que o time estava mal, mas realmente com vantagem mínima. Ô, Jean, eu ia passar para você, mas o Rafael Marques está ao vivo lá do Newton Santos. Você permite? Você quer falar? Deixa o Rafael Marques Vamos lá, por favor. O Jean é sempre muito educado. O Jean é de um gentleman, um negócio impressionante, um italiano maravilhoso. Outro patamar. Rafael Marques, ao vivo do Newton Santos, participando com a gente a partir de agora também. O Breiler falou aqui de Arthur Cabral, ele falou do Tuco Correia, ele falou do Matheus Martins, ele falou da história do falso 9. E a gente hoje fez até um levantamento assim, jogadores, os atacantes do Botafogo, os caras da frente mesmo, né, para montar o time. E não tem assim uma unanimidade com relação a ninguém. Não tem o Botafogo, esse cara na frente, você fala, esse aqui tá certo, não tem uma unanimidade. E a gente vê uma dificuldade do Botafogo em matar os jogos. Teve oportunidades também hoje no primeiro tempo, não conseguiu. 2 confrontos com o Potosí, só fez 2 gols, né? Em casa, para muita gente que apostava em goleadas. Na tua opinião, é um time ainda com muita dificuldade de finalizar? Talvez esse seja um dos principais problemas do Botafogo, porque, de certa forma, tem criado. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, sim, William. É um dos, né? Existem alguns outros que podem ser debatidos aqui no Linha. Um abração para você, para o Jean
a quem agradeço a deferência. Abraço para o Zupac, para o Birner, para o Breiler, para o fã de esporte conectado com a gente aqui no Linha. Na verdade, o Botafogo precisa resolver alguns problemas e tem que hierarquizar, estabelecer uma espécie de linha de prioridade para a resolução dos seus problemas, né? Quando se fala sobre camisa 9, sobre centroavante, se fala sobre alguém para a vaga do Igor Jesus. Sim, é viuvez mesmo. O Botafogo não conseguiu encontrar um jogador que pudesse minimamente fazer a torcida esquecer o Igor Jesus, que sai depois do Mundial de Clubes, em alto nível, fazendo bastante gol, sendo um cara respeitado em âmbito nacional e internacional, convocado para a seleção brasileira, e todas as tentativas, nenhuma delas surtiu efeito prático. Ninguém mais lembra, mas o Botafogo tem o Santi, que está machucado, o Botafogo tem o Cris Ramos, que já se machucou e joga pouco. Quantidade de atacante, o Botafogo até que razoavelmente tem. O problema está exatamente em quem seria a peça mais confiável para poder exercer esse papel. E no modelo de jogo 3-4-3, com algumas variações que o Anselmi implementa no Botafogo, o centroavante não pode ser apenas um definidor, um fazedor de gols. Aliás, talvez seja isso que justifique o fato do Matheus Martins se manter na equipe mesmo perdendo tanto gol. Eu estava ouvindo o Brenner falar sobre o fato dele não ser um jogador dessa função, mas ele é um atacante. Eu acho que nós temos que entender, por exemplo, as reações dos torcedores aqui no Newton Santos, que pegaram muito no pé dele, vaiaram o jogador quando ele saiu, exatamente porque ele estava ali para fazer gols e chances claras ele teve, tanto aqui quanto em Potosí. E nos dois jogos foi muito abaixo da expectativa. A gente tem muita coisa para debater aqui no Linha de Passe, mas eu queria devolver para você, William, destacando 4 jogadores do Botafogo hoje, 2 positivamente e 2 negativamente. Positivamente, ótimas atuações do Vitinho e do Danilo. O Botafogo muda o seu perfil quando o Danilo está em campo. É um time com muito mais organização e capacidade propositiva. E negativamente, o Montoro, que esteve abaixo do nível de intensidade que o jogo exigia, e o Matheus Martins, sobre quem acabei de falar, que como um centroavante perde muito mais gol do que deveria. Então não serve para a função. Convenhamos, não, William? É verdade, Rafa. Só chamar, hein, Rafa? A gente vai tocando bola aqui, a gente chama. Então você já. passa por... Acabou a disputa de pênaltis em Buenos Aires e deu Barcelona. O Barcelona